Salve, meus queridos, vamos lá para mais uma aula. Quando nós estudamos a taxonomia, que é o ramo da biologia que trata a respeito da classificação dos seres vivos, a gente aprende que os seres vivos existentes eles podem ser agrupados em 5 reinos. São eles: reino Monera, reino Protoctista, reino Fungi, reino Plantae e reino Animalia. E hoje a gente começa a estudar justamente um desses reinos, e é o reino Monera. O reino Monera é o reino das bactérias e das cianobactérias. Então nós vamos estudar esse reino falando a respeito das características gerais, principalmente das bactérias, da maneira com a qual elas se reproduzem e, é lógico, a importância das bactérias para os seres vivos de modo geral. Então vem comigo e vamos começar a falar um pouquinho a respeito do reino Monera. Então vamos lá. Vamos começar a falar o seguinte. Primeiro, o que é essa denominação de reino Monera? O termo Monera significa único. Mas por que os moneras, as bactérias e cianobactérias, receberam essa denominação em nível de classificação dos seres vivos? Eles são os únicos seres vivos cuja célula característica é essa aqui que vocês estão vendo. Essa célula aqui é uma célula procariota. Portanto, os moneras são indivíduos procariontes. O que difere essa célula de simples nível de organização, que é a procariota, da célula de um nível de organização mais complexo, que é a célula dos fungos, dos protozoários, das plantas e dos animais, que é a célula chamada eucariota? A célula eucariota é aquela célula que apresenta núcleo individualizado, envolvido por uma membrana chamada carioteca. No caso da célula dos moneras, não existe a carioteca, e o material genético, que no caso é o DNA, ele fica disperso no citoplasma e recebe o nome de nucleoide. Então a base de diferenciação de uma célula eucariota para procariota é essa. Nós encontramos outros componentes, como por exemplo envoltórios externos. O envoltório, o mais externo deles, que é a parede celular, geralmente composta de peptoglicanos, são peptídeos formados por aminoácidos associados a algum tipo de carboidrato. E a membrana celular, que apresenta a mesma composição em todo e qualquer ser vivo, que é lipoproteica, ou seja, lipídios associados a proteínas. No interior, no caso do citoplasma, é um citoplasma onde a gente não vai encontrar nenhuma organela membranosa. A gente não encontra, por exemplo, a mitocôndria. Aí você vai me questionar, mas não tem mitocôndria, não realiza respiração celular? Não significa que não tem mitocôndria, que não tem respiração celular. A respiração celular ela acontece na invaginação da membrana, que recebe o nome de mesossomo, onde ficam enzimas que realizam a cadeia respiratória. Não só a mitocôndria, mas nenhuma organela membranosa a gente não vai encontrar. Nós vamos encontrar lisossomo, não vamos encontrar retículo endoplasmático, complexo golgiense, nada disso. A organela que a gente vai encontrar nas células procariotas é o ribossomo, responsável pela síntese de proteínas. Além disso, é comum a gente encontrar também filamentos circulares de DNA que recebem o nome de plasmídeos. A gente vai falar um pouco mais de plasmídio, um pouco mais para frente, né? E na estruturas a gente encontra também alguma parte locomotora, como é o caso do flagelo, que é utilizado para o deslocamento da célula. Fora essa característica, onde todos os moneras são organismos procariontes, a gente pode citar outras, como por exemplo, são geralmente indivíduos unicelulares, mas para as regras existem exceções. Há certo tempo, encontraram um certo grupo bacteriano que suporta locais halófilos, com alta concentração de sais. Esses são indivíduos multicelulares, uma exceção à regra no qual nós falamos que as bactérias são unicelulares. As bactérias não suportam não somente ambientes ricos em sais. Ambientes, por exemplo, com grandes diferenciações de pH, grande concentração ácida, podem suportar? Sim. Bactérias termófilas suportam a baixas temperaturas, então por isso elas são consideradas como indivíduos de habitat cosmopolita, podem viver em todo e qualquer tipo de ambiente. As bactérias estão presentes em tudo que a gente toca, no seu material escolar, em qualquer coisa que você toque na sua casa, na água que a gente bebe, nos nossos alimentos, e nem sempre a gente vai dizer que as bactérias
trazem prejuízo para o nosso organismo. 90% delas são de vida livre e podem às vezes até trazer benefícios. Para a gente ter uma ideia também da presença das bactérias no organismo, se espalham por fora e por dentro do nosso corpo. Só para a gente ter uma ideia, são 3 vezes mais bactérias no corpo humano do que o número de células que nós temos. Em relação à alimentação, existem aquelas que são chamadas de autótrofas, que têm a capacidade de sintetizar o seu próprio alimento. Aquelas que realizam fotossíntese com a presença de luz e um pigmento chamado bacteriofila. E aquelas que, na ausência de luz, realizam um processo denominado quimiossíntese, como por exemplo bactérias que sobrevivem em ambientes de grande concentração de enxofre. São as bactérias sulfurosas que apresentam capacidade de produzir energia sem a presença de luz. Então agora que você sabe que a gente encontra bactéria em qualquer tipo de ambiente, a gente tem que aprender a conviver com as bactérias, entender a importância. Lembra que no início da aula eu te falei, 90% delas são de vida livre. Só 10% delas são parasitas, colegas. Só 10% delas pode trazer algum prejuízo à saúde humana, por exemplo, ou à saúde de qualquer outro ser vivo. Quando eu falo de importância das bactérias, a gente associa, por exemplo, a cadeias alimentares. Cadeias alimentares têm os seres autótrofos, aqueles capazes de produzir a sua própria energia. E os seres heterótrofos, aqueles que não produzem a sua própria energia. Aliás, eu te falei lá de bactérias quimiosintetizantes, fotossintetizantes, as autótrofas. Existem também as bactérias heterótrofas, a grande maioria delas, incapazes de produzir sua própria energia. Então, voltando ao assunto das cadeias alimentares, os produtores autótrofos produzem energia, os heterótrofos podem ser consumidores ou decompositores. No caso dessa cadeia, eu posso colocar grupos bacterianos como produtores, realizando fotossíntese ou quimiossíntese na produção de energia, e também bactérias heterótrofas como decompositores, aquelas que se alimentam da matéria orgânica em decomposição, aquelas que se alimentam de cadáveres, responsáveis pela reciclagem de parte da matéria inorgânica e da matéria orgânica para um novo ciclo de produção de energia em uma cadeia alimentar, meus colegas. Se não houvessem decompositores, imagine o mundo sem bactérias e também os fungos. Assunto de aula posterior, que são agentes decompositores, estaria repleto de lixo. Então agora você já sabe uma das importâncias das bactérias, a função de decomposição e também a função de produção em cadeias alimentares. Além disso, elas estão presentes no nosso dia a dia, na nossa alimentação. No exemplo da indústria alimentícia, nós temos muitos derivados do leite que são produzidos por ação de bactérias, os lactobacilos. É o caso, por exemplo, de alguns queijos que são produzidos após a ação de fermentação lática por bactérias. Ou um dos mais famosos aí, fora os iogurtes, que para serem produzidos dependem de ação de colônias bacterianas, é o leite fermentado. O leite fermentado L. casei shirota, Lactobacillus casei shirota, que fermentam o leite, produzindo isso que é consumido com certa frequência. Além disso, posso citar para vocês também a conversão do álcool etílico em ácido acético por uma bactéria chamada Acetobacter. Esse ácido acético, popularmente, é o vinagre. Além da questão da indústria alimentícia, a gente pode citar a importância das bactérias também na indústria farmacêutica, na produção de medicamentos. Um dos que podem ser produzidos, uma proteína humana chamada insulina. A insulina dos diabéticos, aquela para regulação da glicemia, da taxa de glicose circulante no sangue das pessoas. Antigamente a insulina era extraída do pâncreas de animais, como porco e boi. Eram necessárias toneladas para a produção de pouquíssima quantidade de insulina, além da questão relacionada também à rejeição da insulina em algumas pessoas que a utilizavam. Hoje, boa parte da insulina utilizada pelos diabéticos, ela é uma insulina humana, produzida por meio de engenharia genética, por manipulação de genes e por ação de colônias bacterianas. O gene da insulina humana, quando ele é isolado, ele pode ser associado a um DNA circular de bactérias que eu falei para vocês no início da aula, chamado plasmídio. Para isso eles usam uma enzima que é uma espécie de tesoura genética, chamada enzima de restrição.
ela faz cortes no plasmídio e após o corte, essa mesma enzima pode ser utilizada para ligar o plasmídio ao gene humano para a produção de insulina. Com isso, introduzido na bactéria, manipulada, essa bactéria, ao realizar a síntese de proteínas, já com o gene humano, ela tem a capacidade de produzir insulina. A insulina é um dos exemplos da utilização de bactérias na indústria farmacêutica, existem muitos outros, só não vou falar mais para não alongar a nossa aula, né? Além disso, a importância das bactérias no organismo, a gente pode falar das boas bactérias, que estão presentes, por exemplo, no organismo, auxiliando na nossa digestão, fazem parte da nossa flora intestinal, ou até mesmo aquelas bactérias que na flora intestinal, além de auxiliar na digestão, auxiliam na produção de duas vitaminas, como é o caso da vitamina B12, que evita uma anemia chamada anemia perniciosa, e da vitamina K, que é a vitamina anti-hemorrágica. Mas é lógico também que existem as más bactérias. Essas más bactérias presentes no intestino podem causar doenças. Dentre elas, uma que a gente vai falar em aula posterior, cólera, que é uma infecção intestinal, ou então disenteria bacilar, ou então febre tifoide, dentre outras doenças que são causadas por bactérias presentes no nosso intestino. Ok, pessoal? Então aqui a gente falou um pouquinho mais a respeito da importância, essa questão da doença, das nocividades, de antibióticos, a gente deixa para uma próxima aula. Só vou finalizar aqui com vocês falando um pouquinho mais de estrutura, finalizando aquela parte de estrutura da célula, falando um pouquinho a respeito da forma das bactérias, das colônias bacterianas e também falando a respeito da reprodução das bactérias e com isso a gente finaliza a nossa aula. Então voltando aqui, gente, aquela célula bacteriana, que é a célula procariota, né? Ela tem formas específicas. As bactérias elas podem viver sozinhas, são chamadas bactérias isoladas, ou podem viver em conjunto, formando uma estrutura anatômica chamada de colônia. As formas bacterianas básicas são essas aqui, ó. A bactéria redondinha se chama coco, como por exemplo o pneumococo da pneumonia, o meningococo da meningite, ou podem apresentar o formato de uma vírgula, chamada de vibrião, por exemplo, vibrião colérico, do cólera, aquela doença que eu acabei de falar para vocês. Elas também podem ter o formato espiralado, como por exemplo a leptospira, de uma outra doença bacteriana, que no caso é a leptospirose. Ou então, gente, tem o formato de um bastãozinho, de bastonete, que se chama bacilo, como por exemplo o lactobacilo que eu falei para vocês há pouco tempo, né? Nessa mesma aula. Ô, gente, geralmente aqui, ó, a redondinha, que é o coco, em forma de bastão, que é o bacilo, elas são bactérias também coloniais. Elas se agrupam, como por exemplo, ó, 2 cocos, diplococo, vários cocos enfileirados, streptococo, cocos em formato de um cubo, chamado de sarcina. E por aí vai, né? Temos outras aqui, como é o caso do estafilococo, e por aí. Por aí a gente segue nessa questão das colônias bacterianas. Agora a gente fala um pouquinho a respeito de como elas se reproduzem. Ô, gente, a reprodução bacteriana, ela é assexuada. Lembra que uma reprodução assexuada é uma reprodução rápida, porém não permite variabilidade genética. Os seres são idênticos ao ser que os originou. Essa reprodução bacteriana assexuada, ela se chama bipartição, divisão binária ou cisciparidade. Olha o nome, bipartição, divisão binária. Literalmente isso aqui, ó. Uma bactéria, que é a bactéria mãe, ela começa pela invaginação dos mesossomos. Lembra que eu te falei do mesossomo no início da aula, onde acontece a cadeia respiratória? Ele também participa desse processo de divisão celular. Então começa a invaginar o mesossomo e divide essa célula em duas. Essas duas células, elas são geneticamente idênticas. Elas são clones, sem a mínima variabilidade genética entre os indivíduos. Aí talvez você me pergunte o seguinte: então não existe variabilidade entre as bactérias, né? Elas sempre serão idênticas umas às outras. Minha resposta é não. Existem processos nas bactérias que permitem com que haja variabilidade genética entre os indivíduos. São 3: conjugação, transformação e transdução. Vamos ver cada um deles? Vamos dar uma olhadinha? O primeiro deles se chama conjugação. Isso aqui são 2 bactérias. Durante a conjugação bacteriana,
cria-se uma ponte citoplasmática. Isso aqui é uma ponte citoplasmática, uma ligação entre duas bactérias. O que é essa ligação entre essas duas bactérias? Existem as bactérias chamadas de F positivas. Elas são portadoras do que a gente chama de fator de variabilidade genética. É um cromossomo. E as F negativas, que não tem esse fator de variabilidade, tá? Então, ao se criar essa ponte, essa ligação entre as bactérias, esse cromossomo, esse filamento de DNA, pode passar de uma bactéria para outra. Pode ser, por exemplo, um filamento que traz informação para a resistência da bactéria ao antibiótico. A F positiva, que a doadora, tem, a F negativa, que a receptora, não tem. Então, a doadora transfere parte desse cromossomo e, ao final do processo, as duas serão portadoras desse fator de recombinação. Se for o caso, por exemplo, como eu te falei, de um fator que permite resistência a antibióticos, agora as duas serão portadoras. Existirá diferença entre elas, permitiu com que houvesse variabilidade genética. Ok? Conjugação é isso aí. Esse processo aqui se chama transformação bacteriana. O que é transformação? É um processo difícil da gente entender não, viu gente? Existem situações que podem provocar a lise, a destruição total de uma célula bacteriana. Pode, por exemplo, romper uma cápsula patogênica que confere resistência a antibióticos, pode romper a estrutura da célula, membrana, citoplasma, e fragmentos de DNA podem ficar espalhados no meio extracelular. E uma outra bactéria vem aqui, ó, e absorve esse fragmento de uma outra bactéria. Absorveu um DNA que não é dela, de uma bactéria diferente dela. Quando isso acontece, colegas, essa mistura de material genético torna essa bactéria diferente. Ela sofreu uma variabilidade genética. Ok? Então isso se chama transformação bacteriana. Último processo para a gente finalizar a nossa aula. Isso aqui se chama transdução. Isso aqui é um vírus parasita de bactérias. Ele se chama vírus bacteriófago. Quando um vírus bacteriófago ele penetra numa bactéria, ele pode realizar um ciclo chamado de ciclo lisogênico. Nesse ciclo lisogênico, talvez ele não destrua a célula bacteriana, só para você entender o que pode acontecer. E ele pode transportar um filamento de DNA que estava em uma bactéria para outra bactéria, tornando essa bactéria diferente a partir de agora, porque ela recebeu um fragmento de DNA que era de outra bactéria que foi parasitada por um vírus. O vírus participou como um transportador de bactéria para outra. Esse processo se chama transdução. Vamos voltar para a gente poder focar e guardar os três processos? Esse aqui, conjugação. O que é conjugação? Uma ponte de citoplasma liga duas bactérias. Pode haver a transmissão de cromossomo bacteriano de uma doadora F positiva para uma receptora chamada F negativa, permitindo variabilidade entre os indivíduos. O outro foi a transformação, quando a bactéria captura filamentos de DNA que ela encontra no meio extracelular. Como ela mistura o DNA dela com o DNA que ela capturou do meio extracelular, é uma variabilidade, um fator de variabilidade, transformação. O último que a gente viu, transdução. O que é a transdução? Acontece quando um vírus, ao parasitar uma bactéria, transfere material genético para outra bactéria, permitindo com que haja variabilidade genética. Então é isso aí, meus queridos. Espero que tenha contribuído com o ensino para vocês, que vocês tenham entendido as principais características do reino Monera. Nós vamos ter outras aulas falando a respeito do reino Monera, especificamente da nocividade. Perde não que nós vamos ter essa aula. Na nocividade nós vamos falar, por exemplo, das bactérias que causam doenças. Aí nós vamos aproveitar e falar um pouquinho também a respeito de medicamentos que são utilizados no combate a doenças bacterianas. Esses medicamentos denominam-se antibióticos. Então por aí a gente finaliza a aula. Grande abraço para vocês e até a próxima.